Bom dia. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos meditar esse dia nessa carta aos Hebreus. Não sabemos exatamente quem foi usado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, para escrever esta carta. Teorias são várias, poderia ser Barnabé ou outro dos discípulos de Jesus. Ou Silas, mas verdadeiramente ninguém sabe quem foi. Então não seremos nós que vamos especular, arriscar. O fato é que alguém que foi usado pelo Espírito Santo de Deus traz uma palavra séria, uma palavra de exortação, de ensinamento, de consolação. Então nós vamos meditar nessa carta aos Hebreus, esses dias que são... deixa eu ver quantos capítulos aqui, são 13 capítulos. 13 capítulos. E depois disso, também vamos meditar nas outras cartas conhecida no meio religioso como cartas são paulinas. E não é que são cartas são paulinas, são cartas de Paulo. Então, depois nós vamos meditar com mais profundidade nas cartas que Paulo escreveu, os Coríntios, Tessalônica, Filipos e por aí afora. Ok? Muito bem, essa carta aos Hebreus que inicia dizendo-se: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Antigamente, você viu, se você conhece a palavra de Deus, você viu desde o início, Deus falou. Por exemplo, no início lá com Adão, Deus falou diretamente com Adão. Deus falou diretamente para Abraão ou com outros. Depois ele falou de várias maneiras através do seu anjo, com várias pessoas, vários profetas. Em várias situações, Deus enviou o anjo ou os anjos dele para falar com as pessoas, trazer ensinamentos. Falou com Moisés, o anjo do Senhor. Falou de inúmeras maneiras, falou com os profetas, falou com Isaías, falou com Ezequias, falou com Ezequiel, falou com Jeremias. Para uns ele dava, com Daniel, ele mostrava as coisas. Ah, pastor, mas então Deus é aquele como apareceu lá, mostrando com várias rodas, com várias asas, lá não. Deus mostrava daquela maneira para mostrar o poder dele e tinha que mostrar para alguma coisa que existia na época, que as pessoas conheciam, para que tivesse um discernimento claro. Então, quando o profeta via um cavalo de X cor, um cavalo daquela cor, daquela outra, um leão assim, ou isto ou aquilo, um carneiro. Ele sabia, Deus mostrava através daquilo, dá para entender. Evidentemente, se fosse nos dias de hoje, seria de maneira diferente. Seria com aquilo que nós estamos mais acostumados a conviver.
Então, muito bem, no passado Deus falou de inúmeras maneiras. Pelos profetas, através dos anjos dele. Inúmeras maneiras nós vimos na Bíblia, no Antigo Testamento, como Deus falou. Mas para nós, agora nos últimos tempos, como é que ele nos fala? Através de Jesus. Ele nos fala através do Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus. Ele nos fala através de Jesus, aquele que constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Como é que o universo foi criado? Pela palavra. Foi pela palavra. Jesus é a palavra. Foi criado no início, não, quem leu a Bíblia sabe, Deus fala, não, haja isso, haja aquilo outro. Foi assim que houve a criação. Então o que ocorre? Desta mesma maneira, o Senhor criou todas as coisas através de Jesus. Então hoje ele nos fala através de Jesus. Como que ele nos fala? Aí quando nós vamos em Apocalipse, eu vou ler para vocês um versículo aqui de Apocalipse, só para entender exatamente quem é Jesus. Aqui o profeta João, quando Jesus apareceu para ele, no capítulo 19, aí no versículo 11 diz assim, olha bem, só para vocês terem um entendimento claro. Quem é que escreveu Apocalipse? O João, o apóstolo João, quando estava preso na ilha de Pátmos. Quem foi que mostrou tudo ele? Como ela é para escrever? O próprio Senhor Jesus Cristo. Quando você lê Apocalipse 1, você vai entender isso. Então o que ele diz aqui, João? Falou, olha, então olhei e eis que vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e sua cabeça muitas coroas, e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é a Palavra de Deus. Qual que é o nome de Jesus? A Palavra de Deus. É a Palavra de Deus. Então, quem é que nós devemos ouvir hoje? Nós temos que ouvir o profeta tal, não, nós vamos ouvir que é a Palavra de Deus. E você tem ainda, pastor, mas ele fala assim, não. É muito claro, inclusive João mesmo, o apóstolo João, no início do evangelho que leva o seu nome, ele começou falando exatamente quem era Jesus, contando a história de Jesus. O que ele diz no capítulo 1? Ele diz assim, falando que no princípio, como foi que nós vemos aqui, que no versículo 2 de Hebreus está falando, e por meio de quem criou o universo. Tudo foi criado através de Jesus. Aí, nós voltamos aqui agora em João. No capítulo 1 ele diz assim, no princípio era palavra. Ou seja, no princípio era Jesus. A palavra de Jesus, como nós vimos agora em Apocalipse. E a palavra estava com Deus. Jesus estava com Deus. E a palavra era Deus. Jesus é Deus. Ele, a palavra, ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, se nada do que existe teria sido feito. Nós não vamos agora falar sobre isso, porque tem muita... Vamos voltar aqui para onde nós estamos em Hebreus. Então, nós sabemos que está falando aqui que hoje quem nos fala é Jesus. Pastor, porque a Maria disse não me interessa. Porque São Jorge, São Pedro. Porque Espírito tal, Espírito aquele. Porque ele... Não. Quem me fala é Jesus. Aí quando eu falo para as pessoas, eu falo, olha, vocês têm que se ater, viver o Novo Testamento. Eu não estou com isso desprezando o Antigo Testamento. Só que nós vivemos, seguimos em Jesus.
Portanto, o Antigo Testamento nós devemos ler para conhecer a origem, conhecer tudo. Mas vivemos, praticamos o Testamento. Jesus. A lei do Antigo Testamento se cumpriu integralmente em Jesus. Hoje nós vivemos nele. Então, muito bem. Versículo 3, agora continuam falando sobre ele. Ele que é o resplendor da glória. É a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou, e ainda mais excelente que ele. Depois que ele realizou a purificação pelo seu sangue, o que ele derramou o seu sangue? Ele perdeu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Entenda uma coisa, Jesus estava como um ser humano normal, sofreu, porque não vemos ninguém sofrer, sendo ele inocente. Ele passou tudo aquilo sabendo de antemão o que ia acontecer. Mas ele permitiu que isso acontecesse para que ele pudesse nos salvar. Todos nós, pecadores, ladrões, prostitutas, fornicadores, maldizentes e tudo mais. Ele permitiu-se morrer, permitiu sofrer por cada um de nós. Depois que ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou, melhor dizendo, Deus Pai o ressuscitou, e depois de ele ressurreto, ele ainda ficou no espaço de aproximadamente 40 dias, ainda na terra, dando instruções, ensinando, operando maravilhas e exigindo um comportamento de acordo com a palavra dele. Ele apareceu para o discípulo, não, tem que ir fazer discípulo, faz assim, para assim, ensinando tudo. E depois, então, o que aconteceu? Como está aqui dizendo, e depois ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quando ele subiu, ele ascendeu, mais de 500 pessoas, como você vê ali em Atos dos Apóstolos, estavam olhando e viram ele subindo. Mas não foi uma ou duas testemunhas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus vem, ele deu uma série de instruções. No capítulo versículo 6 começa assim: então os que haviam se reunido lhe consultaram. Senhor, será este o tempo que restaurará o reino de Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas mais ou menos, você não interessa o que vai acontecer amanhã depois, não. Você tem que ir simplesmente recebeu, aconteceu as coisas, o poder de Deus se manifestou, vai testemunhar com todo mundo aí. Aí no versículo 9 fala: tendo dito essas palavras, foi elevado às alturas, enquanto eles contemplavam, até que uma nuvem encobriu de vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto dele dois homens vestidos de branco, que lhe comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que tem que mostrar elevado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Então, este é Jesus. Quem é Jesus? Está aqui, ó, a palavra. Jesus está aqui.
Você fica procurando Jesus em um monte de lugar. Ah, não, na igreja está a profecia, não. Está aqui, Jesus está aqui. Tá bom? Tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou, ainda mais excelente que eles. Muito bem, nós lemos hoje somente 4 versículos, capítulo 1 de Hebreus, e amanhã, quer Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 5. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.